trabalho foi feito por mais outros 3 professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ, no Rio de Janeiro. É uma continuação da palestra do professor Polilo, né? Já que seguimos o modelo dele. Né? Então, tem o professor Wendel Diniz Varela, o professor Roberto de Almeida Souza e a Reina Marcos, que estão aqui assistindo também a nossa apresentação. O ensino de estruturas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ, experiências recentes e proposições para o futuro. Então, é essa proposta apresentar o que está acontecendo lá na UFRJ. Né? Então, vamos ter um sumário aí do que é apresentado no artigo. Né? Então, ele é dividido assim por introdução, histórico das disciplinas de estruturas do curso de arquitetura, experiência recente, modelagem dos sistemas estruturais, concepção estrutural, estruturas de concreto armado. Essas 3 são destacadas, embora tenhamos outras, essas disciplinas são listadas pelos professores que escreveram o artigo. Temos outras disciplinas também. Gostaria de fazer uma observação logo aqui no início. Esse nome modelagem de sistemas estruturais foi o nome que apareceu, né, como também sistemas estruturais, no lugar da disciplina Composição e Modelagem das Estruturas, que foi falado pelo professor Polilo, né, professor emérito da FAO, nosso professor até hoje. Embora esteja aposentado, não está dando aula, mas quando ele quiser, ele pode dar aula à vontade, é professor emérito. Certo? E tem também a disciplina Composição das Estruturas, né, que passou pelo nome de Sistemas Estruturais atualmente. Essa mudança de nome foi simplesmente um pedido que foi feito pelo Departamento de Projeto de Arquitetura, né, na época, para não haver confusão com as disciplinas de composição lá do Departamento de Projeto de Arquitetura. Proposta para disciplinas de estruturas e considerações finais. No nosso departamento, nós temos na Faculdade de Arquitetura, lá da FAO, um departamento de estruturas, né? Como o professor Polilo citou, e até hoje ainda temos esse departamento, do qual eu faço parte, e todos os outros professores são engenheiros civis, também como eu. Né? Mas nós não nos vemos, né, nunca pensamos em ser um caroço na Faculdade de Arquitetura, e sim, é um privilégio para a Faculdade de Arquitetura que pode contar um departamento de estruturas exclusivamente para eles. Né? E é interessante perceber que ao longo dos anos, né, temos sempre professores homenageados do departamento. Né? Poderíamos pensar, todos os departamentos têm um professor homenageado lá. Não, não é verdade. Nem todo departamento tem professores homenageados ao longo dos anos, e nós sempre temos um ou outro professor lá homenageado. Então acreditamos que os alunos realmente também acolhem assim o departamento de estruturas, ou seja, como uma ajuda, né, como um privilégio, na verdade. Bom, aqui tem a criação de formas que necessitam de sustentação, os sistemas estruturais que nós conhecemos, mais populares em concreto, aço e madeira. Né? Então, nós trabalhamos dentro dessa concepção, dimensionamento e detalhamento. Passamos por todas essas fases no departamento de estruturas. Né? Novas técnicas e novos ramos de saber aplicados na arquitetura, implicado na inclusão de novas disciplinas com aprendizado diferenciado. Né? E agora, a gente está com um currículo que teve uma reforma que aconteceu em 2006. Né? A partir daquela reforma, as disciplinas começaram a ter um enfoque mais qualitativo e experimental. Né? A disciplina de modelagem de sistemas estruturais continuou, apenas mudou o nome, e foi criada uma disciplina de concepção estrutural. Na verdade, não foi criada uma disciplina de concepção estrutural, ela já estava lá na proposta do professor Polilo, né, desde 1968, por ali. Né? Mas ela passou a ser uma disciplina obrigatória, fazendo parte do ateliê integrado. Ela era uma disciplina que ficava como eletiva, né? A disciplina estava fora do quadro obrigatório e passou a ser obrigatório. E faz parte desse ateliê integrado, que é uma experiência também nossa e começou a funcionar a partir de 2006. Né? Mas estamos já com uma nova reforma para acontecer. Né? Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desde 2001, né? E estou apresentando aqui principalmente, né, por ser o mais antigo dos autores e ter passado praticamente todas essas disciplinas. Né? De 2004 a 2012, aproximadamente, 2013, 2012, eu lecionei essa disciplina Modelagem de Sistemas Estruturais, que começou em 2004 com uma composição e modelagem das estruturas, né?
a qual não vou falar muito, porque o professor Polito já falou, né, é exatamente aquilo que ele apresentou. Apenas algumas coisas estão sendo acrescentadas de acordo com a evolução, né, dos meios computacionais. Então a gente foi colocando a computação, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, algumas outras coisas foram introduzidas nessa disciplina, mas isso aí também depende de professor para professor. Como eu estou afastado da disciplina, atualmente não está sendo utilizado esses mecanismos, né? Muito bem. O que mudou a partir de 2016? Não muita coisa em relação ao conteúdo em si, mas a metodologia, né? Essa experiência da ateliê integrado é muito interessante e fez com que os professores trabalhassem juntos com os outros professores de outros departamentos. Os alunos executavam projetos, executam até hoje, e essa foi uma grande modificação, né, na nossa metodologia de ensino, trabalhando diretamente em ateliês, coisa que os professores de estrutura geralmente não faziam lá na FAO, porque não existia essa disciplina. Um ou outro trabalhava dentro de um ateliê, mas como uma integração que fazia com o professor do departamento, não uma coisa oficial. Bom, eu falei, eu sou professor desde 2001, né, então eu entrei com aquele currículo que está ali, ó, em 1996, né, primeiro período de composição das estruturas, fundamento básico dos sistemas estruturais. Antes, em 82, nós tínhamos a disciplina de cálculo 1, né, mas essa disciplina era apresentada pelo Instituto de Matemática. E isso era um problema, porque os alunos reclamavam muito, né? E foi a reivindicação dos alunos e de alguns professores que fizeram parte das comissões, né, de reforma curricular. Então, eles tiraram o cálculo 1, mas esse conteúdo de cálculo 1 era dado ali naquela disciplina Fundamentos Básicos dos Sistemas Estruturais. Foi um nome para camuflar, né, a matemática. Então, nessa disciplina Fundamentos Básicos dos Sistemas Estruturais, estudava cálculo e física aplicada. Tá certo? Então, estudava-se derivadas, integrais, etc. Né? Tudo isso era dado no primeiro período. No segundo período, antigamente tinha a composição hemográfica das estruturas e estática dos corpos rígidos. Né? Esse nome, depois a gente vai ver, ele vai modificar para isostática. Né? Isostática. Em 96. Em 2006 continuou. Né? Então, de 1996 para 2006, caiu aquela fundamentos básicos dos sistemas estruturais. Foi ali, naquele momento, que a matemática saiu, né, do currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAO, o FRJ. Né? Mas nós continuamos, claro, tem ciências materiais, tem física, né? E a matemática sempre está presente nas nossas disciplinas, mas de uma forma bem mais simplificada e mais adequada, né, ao ensino para alunos de arquitetura. Né? Bom, estruturas de aço e madeira. Né? De 82 para 96, estruturas de aço e madeira desaparecem do currículo, né? E fica apenas as estruturas de concreto armado. Estruturas de concreto armado 1, concreto armado 2, composições estruturais, que também eram projetos feitos em concreto armado. E isso aí aconteceu porque a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela tinha um aspecto, e tem ainda, muito forte do modernismo. Então, por isso, essa tendência de usar o concreto armado toda hora, todo instante. Mas, na reforma de 2006, a gente aproveitou a oportunidade, né, de uma nova reforma. Nós, do Departamento de Estrutura, não estávamos satisfeitos com isso. E aí volta a disciplina de estruturas de aço e madeira como uma disciplina obrigatória. Em 2006, que é o currículo que está até hoje, né, em voga na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Como eu já falei, composições estruturais muda o nome para sistemas estruturais. Eu não vou entrar muito no mérito das disciplinas, porque o professor Polito explicou muito bem, né, para a gente. Eu só estou traduzindo aqui os nomes para a gente poder se localizar. Análise experimental foi uma disciplina que saiu do nosso currículo, mas estamos pretendendo retornar, né, com análise experimental nesse novo currículo. A tendência é que as disciplinas fiquem cada vez mais qualitativas, o modo de ensino, metodologia de ensino, né, que faça com que as disciplinas fiquem mais qualitativas. Aí está o resumo do que eu já falei, né?
Então, exclusão de matemática, física e análise experimental. Então, o aprendizado técnico com aplicação de fórmulas prontas, né? Essa é a tendência em todas as disciplinas. Quando a gente tem que usar uma fórmula, a gente não deduz em sala de aula, como o professor Polito já tinha falado, utilizamos fórmulas prontas, e se algum aluno precisar, né, nós então esclarecemos para ele, fazemos aquilo que nós gostamos de fazer como engenheiros, e a gente vai explicar tudo para eles. Né? Bom, houve lá no departamento também um trabalho que foi feito, né, de estudo, na época que a gente estava fazendo. A gente começou a fazer essa nova reforma, a gente criou uma comissão de alguns professores, né? A professora Rita fez parte dessa equipe, a professora Vivian, que não está aqui no momento, e mais a professora Betânia, para estudar o que estava acontecendo, né, nas faculdades de arquitetura no mundo e no Brasil. Então a gente viu ali disciplinas nas áreas de estruturas de matemática e física na USP, Unicamp, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Disciplinas na área de estruturas e matemática na Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Viçosa e na URGS, no Rio Grande do Sul. E disciplinas na área de estruturas de Juiz de Fora, na da Paraíba, do Rio Grande do Norte, na do Ceará e na nossa própria UFRJ. Ali, entenda-se, né? Naquelas USP, Unicamp, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina, eles continuam dando, pelo menos na época desse estudo, e eu acho que ainda está assim, ensinando matemática e física junto com as disciplinas de estruturas. Tá certo? E na UF, na de Viçosa e na URGS, estão com a matemática também ainda incluída, mas não tem as disciplinas de física. E essas novas 5 aí estão só com disciplinas de estruturas. Claro que pode haver outras, isso aí eu estou resumindo o que aparece nesse trabalho que eles fizeram. Tá certo? Bom, aí é a disciplina de MSE, eu mostro aí o laboratório lá de maquete, né? Trabalho de uns alunos meus, feito há um tempo atrás. Né? Estão fazendo os modelinhos. Os modelinhos não são todos rígidos, né? São modelos que, quando quer destacar a forma e a rigidez pela forma, eles são rígidos. Quando não, eles são flexíveis, para que a gente possa ver a deformada, a configuração deformada, onde ocorre tração e compressão, quando ocorre flambagem, enfim, torção, a gente consegue visualizar esses efeitos. Né? A ideia é aquela do professor, que o professor Polito passou, de tentar sentir, né, a resposta da estrutura. Né? Então, a gente tenta fazer isso através da visualização e também até às vezes sentindo mesmo com reações do nosso próprio corpo humano, né? Sentindo como acontecem as coisas. E também a observação das estruturas do passado, do presente, né? A gente aprende também através dos insucessos, né? Das falhas e também dos sucessos. Tá vendo ali tem um exemplinho do pilar flambando, né? A gente vê o pilar rotulado ali, né? Então, tem uma mãozinha ali empurrando e a gente vê a coluna feita em silicone, né? Isso é uma coisa muito antiga. Ali a gente vê uma laje cogumelo, né? Uma laje cogumelo deformando. Então, assim a gente pode ver, estudar a resposta, né? De modo qualitativo, as propriedades e comportamentos quando submetidos a diferentes cargas. Né? E assim a gente consegue aprimorar, né, a concepção estrutural, vendo os conceitos básicos de todas, né, as características e propriedades desses elementos estruturais, separados e conectados, né, em modelos tridimensionais. Tá, na disciplina de concepção estrutural, que aparece no ateliê integrado, o aluno lança a estrutura, eles fazem um projeto completo de arquitetura, instalações, estruturas, enfim, saneamento, tudo, né? Então, em estruturas, eles fazem lançamento estrutural, eles fazem o predimensionamento, fazem detalhamento estrutural das plantas de forma, né? Fazem o desenho, apresentam relatórios técnicos, né? E defendem perante uma banca e perante todos os alunos também, né? Em 3 etapas. Né? São 3 produtos que aparecem durante esse ateliê integrado. E a concepção estrutural é uma das disciplinas que fazem parte desse ateliê integrado. Aí um exemplo, né, de um projeto deles acabado, apresentado,
planta de arquitetura, planta de forma, de estruturas de um dos pavimentos. Eles apresentam também modelos de maquetes 3D, onde eles podem estudar também a ação do vento e etc. e tal. Essas coisas todas são de forma intuitiva e qualitativa estudadas. Tá certo? Aí a apresentação deles perante a banca, perante um ateliê, né? Apresenta a maquete física, a maquete eletrônica, eles se apresentam e defendem o projeto. Então, temos essas disciplinas que já foram faladas, né? Em concreto 1, estudado lajes e vigas, concreto 2, pilares e fundações, sistemas estruturais aí, lajes mergulhadas, lajes mistas, lisas, grelhas, marquises, escadas, reservatórios, telhados, passarelas, etc. Aí, os projetos de concreto 1 são menores, mas eles dimensionam até o detalhamento, tá certo? Mas tudo com formas simplificadas, mas é interessante para eles aprenderem a colocação das barras de aço, como se comporta, onde ocorre tração, onde não ocorre. E tem sido muito boas respostas. Esse também é K1, os modelos de maquete que eles fazem. Aí são os seminários que são feitos já baseados na disciplina de modelagem de sistemas estruturais, né? Mas só que já aplicado lá na frente, fazendo a ligação vertical das disciplinas. A ligação horizontal é feita através dos ateliês integrados. Muito bem, aí está o currículo atual, que é uma proposta de estudo, né? Por quê? Como já se falou aqui, né? Há uma tendência grande de reduzir o número de disciplinas. Alguém falou aqui entre os colegas que estão presentes, né? Essa é uma tendência em todas as faculdades. E tentar fazer a coisa ficar mais qualitativa em termos de estruturas, né? E mais integrado. Essa é que é a tendência. Então, há uma tendência de diminuir, né, as disciplinas do departamento de estruturas também, junto com todas as outras. E é isso que nós estamos estudando, né? E ali está a ideia de resgatar a experimentação no currículo, que eu falei já. E, enfim, está tudo já falado anteriormente, vocês podem ler no artigo com mais calma, já que o tempo está praticamente esgotado. Existe, então, a proposta ali com a mudança de nomes, mas não mudando os conteúdos, tá certo? Então, dá uma tendência de chamar Introdução a Sistemas Estruturais 1 e 2, que ficaria com modelagem de sistemas estruturais, e geostática ficaria ali na Introdução a Sistemas Estruturais 2, e aí entraria Recensos Materiais, Concepção Estrutural, Estudos de Concreto Armado 1, essas 1, ou 2, Concreto Armado 2, Estudos de Aço, Madeira e Sistemas Estruturais, entraria nessas últimas disciplinas de sistemas estruturais, com esse novo rótulo. Os conteúdos básicos da disciplina não mudam, né? Como eu falei, preserva-se o ensino do projeto de estruturas como preconiza o CAL. Na verdade, eles saíram do CREA, né? Agora tem um Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas eles continuam com a atribuição de projeto para estruturas. Então, a gente não pode também reduzir demais o conteúdo. Então, a gente está praticamente com o mesmo conteúdo, mudando basicamente a metodologia. Mas há essa compactação de 8 para 6 disciplinas obrigatórias. Muito bem. Aí é só a proposta que pode ser vista lá, no artigo, né, como está tendo os conteúdos. E aí vem as considerações, né, que também já falei, né. A gente vai fazer essa adequação do currículo, a integração profissional de participação e interesse dos alunos no tema, né, no ateliê integrado, na disciplina de concepção estrutural. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Queria chamar o professor Antônio Grilo, da PUC Minas, que vai apresentar o trabalho de ensino de estruturas no currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Boa tarde, gente. Estou meio sem voz, então vou falar baixinho aqui. Bem, nós vamos falar sobre a história do currículo do curso de arquitetura da PUC Minas. Vale ter um preâmbulo aí que um dos mentores do curso é o Roberto Eustáquio, que está aí, que é um dos organizadores do evento. Bem, passando aqui, vou conversando a respeito.
A gente tinha um currículo lá na PUC, que até 2007, que era um currículo bem tradicional da maioria dos cursos de arquitetura até a década passada, até 2 décadas atrás, que tinha uma parte de disciplinas de projeto ministradas por arquitetos e essa parte das disciplinas mais tecnológicas, de estrutura de construção, ministradas por engenheiros. No caso da PUC, é uma universidade grande, então a gente tinha essa participação muito grande dos professores do curso de engenharia civil no nosso curso. Então, na época, esse currículo ele era dividido no departamento. Dividimos eles em 5 núcleos temáticos: apresentação, tecnologia, projeto urbano, teoria e história. Os núcleos eram coordenados por professores do departamento, mas tinha, então, várias dessas disciplinas de outros departamentos, sobretudo engenharia civil, mas tinha de elétrica, de ciências sociais, matemática também. Em 2000, esse currículo aqui eu coloquei como 2016, mas na verdade ele foi, coloquei 2016 porque é da data do currículo atual. O que ocorreu, na verdade, foi um currículo novo que foi gestado até 2007 e foi implantado em 2008. Esse currículo, na verdade, ele veio a partir de uma discussão bastante anterior, desde 1995, quando foi feito um projeto pedagógico do curso de arquitetura que dividia o nosso curso, toda a filosofia do nosso curso, em 3 pilares, que são construção, sustentabilidade e inclusão. Então, esse currículo, na verdade, ele foi implantado, esse currículo novo, que nós estamos chamando de novo, foi implantado em 2008, e de 2008 até 2016, ele sofreu alguns ajustes, mas que não mudaram muito a filosofia geral do curso. Então, nessa proposta desse currículo, a intenção era de superar essa fragmentação disciplinar e estabelecer a escola como, então, um território dessas relações entre os diferentes campos de conhecimento. A introdução das práticas de ateliê nas disciplinas de ensino de estruturas. A retomada da relação entre concepção espacial e a materialidade no ensino de arquitetura. E contrapor um pouco essa visão muito diferenciada, que ainda é muito flagrante, acho que em todos nós que passamos por curso de arquitetura, nós somos, de uma certa maneira, filhos de uma tradição de termos engenharia, a parte de engenharia ensinada por engenheiros e a parte de arquiteto, a parte de arquitetura ensinada por arquitetos. E a ideia era, então, contrapor um pouco essa história. Até 2007, então, tinha essas disciplinas num sistema bem tradicional. Você tinha ali, talvez não tenha uma leitura muito clara aí, mas tinha tradicional matemática, resistência dos materiais, teoria das estruturas 1 e 2, estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, etc., nesse esquema bem tradicional das disciplinas da engenharia. Em 2016, houve uma alteração muito grande e praticamente todas as disciplinas correspondentes ao ensino de estruturas, e não apenas elas, mas também as relacionadas à construção, passaram a ser ministradas em esquema de ateliê. Então, em vez de serem teóricas na relação tradicional de 1:60, elas passaram a ser disciplinas de ateliê que eram dadas na relação de 1:20. Então, hoje nós temos, que fazem parte dessa disciplina, desse esquema, a disciplina de projeto de estrutura de concreto armado, projeto de alvenaria estrutural, projeto de estrutura metálica e racionalização construtiva, se não me engano. E tinha uma disciplina, essas foram uma das alterações que aconteceu ao longo de 2008 a 2016. Havia uma disciplina que era de sistemas estruturais no currículo antigo. O currículo antigo até, ele tinha 2 disciplinas que não eram dadas por engenheiro, porque ele também tem uma outra história. A gente passa por uns milímetros um pouco burocráticos na PUC. Se a disciplina tem um nome de engenharia, quem é dono da disciplina é o departamento da engenharia civil. Então é ele que loca o professor. Então, uma coisa que a gente teve
fazer o seguinte: para que a gente pudesse ter autonomia para escolher o professor do nosso curso, nós tivemos que alterar, inclusive, o nome das disciplinas. E o nome das disciplinas todas passaram a ter arquitetura no nome da disciplina, para a gente poder ter autonomia para escolher o professor. Nesse currículo antigo, a gente tinha duas disciplinas, então, que eram do nosso departamento. Uma que era chamada Sistemas Estruturais, que ficava logo após você tinha resistência, teoria 1 e 2, aí você tem a disciplina Sistemas Estruturais, que ela dava um leque panorâmico referente a todos os sistemas, que depois eram aprofundados nas disciplinas de concreto e madeira e aço. E tinha uma disciplina, depois que nós detectamos a necessidade dela, de colocar uma lá no início, que era Introdução aos Sistemas Estruturais, que era uma coisa meio um beabá dessa história toda sobre estruturas. No currículo novo, essa disciplina de sistemas estruturais ela foi eliminada com essa adoção desses sistemas todos de ateliê. Acabou que com o tempo a gente achou que isso não funcionou muito bem, porque os alunos passavam pelo ciclo básico e só teriam o contato com esse conhecimento tecnológico nessas disciplinas do ateliê. E no caso da PUC, essas disciplinas, a partir do 4º ao 7º período, elas não têm conexão horizontal. Então, elas têm uma flexibilidade de se poder escolher o momento que vai fazer a disciplina. Isso estava dando um problema operacional do aluno eventualmente entrar numa ou outra disciplina sem um conhecimento básico que desse uma padronizada na história. Então, nós levamos uma disciplina lá no início do curso, que é a Introdução aos Sistemas Estruturais. Então, ela dava um básico, pegava um pouco de arquitetura referente aos sistemas estruturais, pegava também o básico do que seria, que era dado na tradicional resistência dos materiais, ou seja, toda essa parte física, um pouco os conceitos físicos, e um panorama de sistemas estruturais. Agora, em 2017, nós introduzimos uma outra disciplina também, relativa à tecnologia de construção lá no básico. Então, a gente nivela o básico, da mesma maneira que o básico tem as informações fundamentais, fundantes, relativas à representação e um pouco à teoria e história. A gente lançou lá no básico também duas disciplinas niveladoras referentes à construção e à estrutura. E, então, entrando no que seria o nosso ciclo profissionalizante, essas disciplinas estão todas na 1/20. Funciona em cima de ateliê. E uma das filosofias também do curso foi a de que como você tem 1/20, são 60 alunos, estão 3 grupos para cada disciplina. E a gente colocou essas disciplinas sempre no mesmo horário, na grade horária, permitindo uma possibilidade de você ter 3 enfoques diferentes sobre a disciplina. Então, a gente amarra um conteúdo básico lá na emenda da disciplina e nos objetivos básicos da disciplina, um conteúdo que tem que ser ministrado. Mas, com essa possibilidade, você tem um diferente enfoque da disciplina. Então, a maioria dessas disciplinas hoje, elas são dadas. Gente, vou ter que tomar uma água aqui, senão o bicho fica do meu lado. Essas disciplinas hoje, então, elas são dadas tanto por engenheiros quanto por arquitetos. Há uma tendência natural do arquiteto pesar um pouco mais a mão na questão da arquitetura e do engenheiro também pesar um pouco a mão mais na parte da engenharia, do cálculo, etc. Mas a gente tem um parâmetro básico que faz com que esse desvio não seja excessivo. Isso, pelos levantamentos que a gente tem das matrículas dos alunos, é interessante que isso fica bem distribuído. Os alunos assim, não têm uma preferência grande pelo arquiteto que dá a disciplina ou pelo engenheiro que dá a disciplina. Tem uns que curtem mais, ir mais a fundo, pegar mais a parte de cálculo, de conhecimento mais específico da engenharia, e outros que não. Então, isso dá uma flexibilidade na formação do nosso aluno que a gente acha bacana. Isso aqui tem uma distribuição de carga horária em horas e percentual do que era no currículo até 2007. Isso aqui são os dados mais informativos, depois isso vai ser mais fácil de olhar no
artigo, em que a gente vê que a parte de tecnologia de estruturas, que é o azul e o cinza, eles tinham uma determinada ocupação. E ela chegou a diminuir no currículo de 2016, tanto em termos de horas, quanto em relação ao percentual. Aqui a gente tem uns dados que eu acho que são interessantes. Os eixos. Você vê que a parte da carga horária, naquilo, eu até falei uma informação equivocada, o eixo de tecnologia e estruturas, ele aumentou, essa parte de disciplina de estruturas, ele aumentou um pouco com relação ao anterior. E aqui que é um dado interessante, que é no currículo anterior, se a gente for pegar as horas, pegar a carga horária dos professores, os engenheiros eram maioria em termos de carga horária no curso da arquitetura. E hoje você tem uma inversão disso. Hoje, se a gente for fazer algumas considerações a respeito do curso, sobre essa história toda. Primeiro, uma coisa é fato, que assim, efetivamente a gente conseguiu uma maior proximidade entre o ensino de estrutura e o ensino de projeto. Porque essa é uma coisa que foi já detectada lá atrás, quando foi montado o curso, que era difícil para o estudante sair dessa visão um pouco esquizofrênica da engenharia com relação à arquitetura. O engenheiro ia lá, dava disciplina, o aluno aprendia a fazer um monte de cálculo, chegava na hora do projeto, não conseguia aplicar aquilo, e o professor arquiteto ainda empurrava com a barriga o problema lá para o engenheiro, para ele com o seu engenheiro. Então, assim, não era uma coisa que casava muito bem. Essa esquizofrenia sempre foi uma coisa que a gente tentou trabalhar no nosso curso, que está na gênese desse projeto novo. E tem funcionado. Mal, bem, eu acho que assim, ainda tem muita coisa para aplicar, mas tem funcionado. A articulação entre projeto arquitetônico e projeto estrutural. Aí vale a pena dizer o seguinte, essas disciplinas todas, deste eixo que a gente chama de eixo de tecnologia, como elas são 1:20, até tem um outro artigo que vai para a posta, a gente detalha um pouco mais, a gente pega a disciplina de concreto para detalhar um pouco mais como é que isso funciona. Mas basicamente você tem o conteúdo teórico que é dado, e a gente, nós temos lá na PUC, a gente tem uma coisa que é bacana, que a gente tem um canteiro em obras, então tem muita coisa que pode ser aplicada no canteiro em obras, recepção de protótipos, a gente pode trabalhar com material, com laboratório da engenharia, então fazer corpo de prova no laboratório da engenharia, então tem muita coisa que é bacana que a gente pode fazer a mão na massa, a gente pode, no caso da alvenaria estrutural, executar efetivamente, os alunos vão lá, fim de semana, e executam uma parede com alvenaria estrutural, mistura cimento, faz a massa e tal. Então isso é uma coisa bacana. Tem a parte do conteúdo teórico e a parte prática, ela é direcionada basicamente para exercícios projetuais. Então a gente trabalha, e aí tem uma riqueza de uma variedade muito grande que vai acontecer o tempo todo. São essas possibilidades de você fazer exercícios em que você pega o conhecimento teórico e aplica na prática. A gente tem forçado a barra para que não sejam projetos de concreto armado ou projetos de estrutura metálica, mas que sejam mais exercícios projetuais mesmo, com características específicas que você exercita aquilo que você está aprendendo. Já na disciplina de projeto, que é um outro eixo que acompanha o curso todo, você tem as disciplinas em que você vai analisar o projeto de uma maneira mais sistêmica, com todas as outras variantes e tal, mas que também já há nele uma cobrança de toda essa questão da solução estrutural. Um outro comentário, o que a gente enfrenta hoje? Dificuldade na organização e especificação dos exercícios projetuais no ambiente de ateliê. Na verdade, eu até ampliaria essa questão. A dificuldade que a gente tem é tanto de organizar os exercícios, por um lado, quanto de dosar a questão do conhecimento ou do conteúdo teórico. Por quê? Alguns professores, e aí entra uma coisa que é boa, um aspecto muito positivo que entra até na questão seguinte, atenção à formação do professor. Como a gente entra, todos nós, pelo menos da minha geração, ou de um pouco abaixo, assim, todos nós que hoje damos aula, nós aprendemos um sistema tradicional. Então,
Então, ou eu sou arquiteto, ou eu sou engenheiro. No meu caso específico, eu sou arquiteto e engenheiro, mas é uma realidade. Mas a gente aprende esse conteúdo, a gente vem com os vícios todos da escola de onde a gente veio. E hoje, o nosso, talvez o principal desafio nessa estrutura curricular que a gente tem é o professor tem que rebolar, ele tem que se adaptar, ele vai ter que correr atrás de um conhecimento do qual ele não é muito mister. Então, se o cara tem uma formação de arquitetura, ele tem que correr atrás mesmo, porque ele não tem tal... Assim, alguns de nós temos em função de especialização, de uma pós-graduação, etc. e tal. Mas, via de regra, não. Via de regra, se a gente vem só com conhecimento da graduação, o arquiteto vem com conhecimento um pouco deficitário da parte de engenharia, e o da engenharia vem com conhecimento baixíssimo do que é o universo da arquitetura. Então, esses professores, eles têm que correr atrás desse conteúdo complementar e têm que se esforçar em cima disso. Isso promove uma coisa bacana, que é nessas reuniões que a gente faz todo semestre na PUC, já é uma direção muito colegiada, eles têm muita reunião, então, e tem o papel do coordenador de eixo, que ele faz essa articulação. Então, tem essa troca de figurinha entre as experiências de cada professor. Então, um vai, de uma certa maneira, crescendo e ajudando a que o outro profissional trabalhe uma história coletiva. Mas esse talvez seja o nosso desafio, principalmente quando a gente contrata ou pega um professor convidado, contrata um professor novo, da gente tentar acertar, azeitar essa relação e essa tensão para as duas questões que têm que ser dadas. E nisso entra essa história, que é a importância da coordenação do eixo, que se eu acho que a gente não tivesse uma estrutura com banco de horas para ter esses coordenadores de eixo, uma coordenação que ficasse atenta para isso, ia ser talvez um negócio mais difícil de você fazer articulação. Se você simplesmente deixar essa história na mão do professor e vai dar sua aula, teria ser um negócio mais complicado. Mas hoje a gente tem conseguido contornar essa história de uma maneira razoavelmente eficiente. É isso. Obrigado. Gente, só justificando aqui, a Maria Elisa, que é hoje a atual coordenadora do curso, e o Silvio não puderam vir por problemas de ordem pessoal, então eu vim representando eles. Boa tarde a todos. Então, nós vamos falar um pouco sobre estruturas desdobráveis no ensino de toda forma na UTFPR. Então, aqui também foi só um resumo, né, do que a gente vai falar. Vamos falar um pouco sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, estruturas desdobráveis no ensino de toda forma da UTFPR, as considerações e os agradecimentos. Então, da introdução. Para a introdução, nós vamos falar um pouquinho do UTFPR, né? Então, a nossa escola ela tem uma tradição de 107 anos no ensino tecnológico. Ela começou em 1909 com a Escola de Aprendizes Artífices, que ela foi criada em todo o Brasil para ensinar a profissão a meninos carentes da sociedade. Então, como eles falavam, os garotos desprovidos da sorte. Então, eles iam assim descalços, né, sempre integrando teoria e a prática. Então, eles já começavam com as suas lições já em laboratórios, em 1909. E a escola foi crescendo, e virou a Escola Técnica Federal do Paraná, também com os laboratórios, Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, e dos Cefetes ela foi até então, no Brasil, por enquanto, ela é a única que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e que traz na história dela esse DNA da integração entre teoria e prática. Tá? Então, hoje aqui, nós vamos apresentar esse trabalho, aqui estou eu e a Márcia Lundo, nós vamos falar sobre as estruturas desdobráveis, e tem aqui também o professor Everson Tamashiro, que é o professor de desenho técnico, né? Acho que é um dos melhores do sul do mundo que eu conheço, e ele também está apresentando um trabalho aqui, que vai ser um pôster. Ele está integrando ao desenho técnico os sistemas estruturais também.
Muito interessante o pôster que ele vai apresentar. Temos aqui os meninos descalços, né, nos ateliês. E em 2009 nós criamos o curso de Arquitetura e Urbanismo lá no TFPR. E a nossa ideia, então, o que era? Eu vou falar um pouquinho depois sobre o curso. Então agora eu vou falar um pouco sobre o ensino de arquitetura e urbanismo de uma forma geral no Brasil, né? Então, conforme Vitruvius, o arquiteto deveria ser instrumentado com conhecimentos de vários ramos de estudos e tipos de aprendizagem, como funcionalidade, beleza e solidez. Só que com essa separação histórica que houve entre engenharia e arquitetura, né, aconteceu essa cisão entre arquitetura e construção. E no Brasil, o ensino de arquitetura tem origem em duas vertentes, que é a Escola de Belas Artes e as escolas politécnicas, né? Segundo Ronconi, rapidamente a primeira supera a segunda e os arquitetos distanciaram-se da experimentação prática como aprendizado. Com isso, predominam as escolas de arquitetura onde se privilegia a reflexão teórica em detrimento do convívio com a prática. Segundo Artigas, ele considera esses arquitetos, né, como uma espécie de técnico menor, um desenhador ignorante das exigências das leis da gravidade e do comportamento da estrutura. A atuação do arquiteto no mercado torna-se restrita pelo fato de outros profissionais assumirem os encargos que os mesmos deveriam exercer justamente pela falha de formação. Conforme Saramago, a má formação é acrescida da precariedade de recursos apropriados nas instituições para aprendizagem sobre o funcionamento das estruturas. De acordo com Leite, o domínio da tecnologia é a base para a participação do arquiteto no desenvolvimento tecnológico e para a inserção intensiva do arquiteto na atividade econômica da construção. Para Pion, ele afirma que um dos problemas, se não o problema essencial, é a necessidade de recuperar a competência do saber e fazer como atributo fundamental da atividade do arquiteto. Então, é a teoria aliada à prática, né? Segundo Ferro, a experimentação é necessária às escolas de arquitetura, mais que necessária, é prioritária. Mesmo dentro da visão tradicional, isso deveria ser evidente. Não há ensino sem teoria explícita e não há teoria sem verificação experimental. E para Ronconi, ele propôs como solução a inserção do canteiro experimental enquanto meio de articulação entre disciplinas integrantes da formação universitária do arquiteto. E para Arantes, o canteiro experimental é um método de conscientização, onde o que está em construção não são apenas formas arquitetônicas, mas um novo tipo de arquiteto. E Leite defende a reorganização do ensino de arquitetura com a incorporação do arquiteto construtor ao arquiteto desenhador. O ensino de estruturas nos cursos de arquitetura. Um desenvolvimento significativo na área de estruturas aconteceu no século XX com o nascimento das ciências dos materiais. A utilização dos modelos físicos é uma maneira de aprimorar a intuição por meio da experimentação. Experimentos com modelos estruturais em escalas geométricas reduzidas sempre desempenharam um papel importante no desenvolvimento e na evolução da engenharia estrutural, com diversas aplicações como na educação, concepção de projetos, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Segundo Polilo, caberia aos docentes despertar o interesse dos estudantes a partir da integração dos conteúdos estruturais e as demais disciplinas do curso de arquitetura. Em sua proposta para o ensino de estruturas nos cursos de arquitetura, Polilo divide em 4 fases. A intuição, que é a criação dos modelos por tentativa e erro, que é aqui que nós vamos chegar no nosso trabalho que vamos apresentar, né? Análise da etapa quantitativa, integração entre intuição e análise e integração com projetos. Para Saramago, ela escreve que a proposta de Polilo, o objetivo da primeira disciplina corresponde a uma etapa introdutória de caráter conceitual, seria de estimular o sentimento estrutural do aluno. E arquitetura e estrutura são conhecimentos que nascem juntos, se desenvolvem juntos e se complementam. Procurou-se unir ambas, mesmo de forma intuitiva nas disciplinas de estudo da forma, que a gente chama de F1 e F2 no curso de arquitetura. Por isso foram empregados os conceitos de estruturas desdobráveis. Nesse sentido, realiza-se interdisciplinaridade entre as disciplinas de F e F e disciplinas de estruturas no desenvolvimento dos trabalhos propostos. Então aqui eu vou falar um pouquinho da arquitetura e urbanismo no TFPR, que a gente tem teoria, prática e interdisciplinaridade.
Então, essa integração no nosso curso, ela tem sido proporcionada de duas formas. Aulas práticas no canteiro experimental e nos laboratórios, aliadas às aulas teóricas em diversas disciplinas. Isso já é nossa herança do antigo Cefet, desde a história, desde o começo da nossa escola, né? Então, isso já é uma tradição. E por meio de atividades extracurriculares, e no estudo que a gente chama de estudo vertical. São atividades que a gente faz extra classe, que pode ser projeto de extensão, pesquisa, e que a gente está sempre trazendo oportunidades dos alunos participarem em trabalhos reais da comunidade. Como tem aqui um exemplo dessa... Aqui visitas às cidades históricas, né? Essa aqui foi uma relocação de uma casa bolonesa na região metropolitana de Curitiba. Essa aqui também foi um estudo de uma capela feita na região metropolitana de Curitiba com alunos, e foram também inseridos os alunos numa escola municipal estadual da região, visitas a museus direcionados por professores, atividades que os alunos mesmo criaram, onde eles ensinam outros alunos algumas coisas, visitas a obras, saem muito nas ruas para desenhar no Centro Histórico de Curitiba. Aqui foi um trabalho que o IPUC procurou a escola para fazer todo um levantamento do setor histórico da cidade. Então, assim, a gente está sempre procurando trazer para a escola trabalhos práticos. E um dos exemplos que a gente tem, isso aqui é só um exemplo, de um projeto de extensão que nós fizemos com os alunos, é o chamado Mão na Massa, que foi o canteiro experimental da UTFPR aplicado na Vila Nova Esperança. Então, os alunos no canteiro aprendem algumas práticas e técnicas, e eles aplicaram isso numa comunidade muito carente, que é só atravessar a rua, do lado da nossa escola, onde foram selecionadas 3 casas e foram feitas algumas melhorias. Um dos exemplos essa casa dessa senhora aqui, que é uma cadeirante, e que ela tem um desnível para subir e descer. Então, aqui com os alunos, eles fizeram um projeto, apresentaram para a comunidade. No canteiro, eles construíram, prefabricaram a rampa e foram instalar, e aqui eles instalaram uma rampa para ficar mais acessível à casa dela. Então, esse é um só dos exemplos do trabalho que a gente faz. Tem outros envolvendo planejamento urbano, tem de restauro, tem várias áreas. E agora, as estruturas desdobráveis e o ensino de estrutura na UTFPR, que a Márcia vai falar. Boa tarde a todos. Aqui eu até queria citar, esse artigo foi até inspirado, na verdade, quem nos estimulou foi uma apresentação de um TCC que foi feito nas escolas das cidades, orientado pela professora Anália Amorim. Tá? Então, as estruturas desdobráveis. São estruturas capazes de grandes mudanças de configuração de forma autônoma. E essas estruturas podem ser compostas por componentes estruturais rígidos, deformáveis ou combinados. Componentes estruturais rígidos, seu processo de implantação é totalmente controlado e a estrutura é estável em todos os estágios de implantação. E eles podem apresentar os formatos de antenas centrífugas, chapas com dobradiças e bolhas estruturais. Pode ser também como componentes estruturais deformáveis, do tipo como redes, tecidos, estruturas pneumáticas. Componentes estruturais combinados, que incluiriam, então, as desdobráveis e combinando diferentes componentes estruturais que podem conter peças rígidas, deformáveis e ou flexíveis, para criar um mecanismo. Os origamis, a gente utiliza bastante isso na nossa disciplina, por isso que a gente está citando também, a partir dos quais os desdobráveis podem ser desenvolvidos, né? E, em essência, um objeto bidimensional é transformado em um tridimensional apenas por uma série de dobras, né? E aí, durante as aulas, eu até... até trouxe pronto aqui. A gente faz isso para os alunos, né? Mostra uma folha e diz que ela, assim, simplesmente plana, ela não tem uma estrutura. Mas a partir do momento que a gente
faz algumas dobras, uma lissagem, ela já fica bem estruturada, né? Então a gente começa assim. E aí, sempre nas aulas, a gente mostra para os alunos os exemplos da aplicação e a aplicação dos conceitos do origami. Também a questão da biomimética, que imita a vida, né? Então a gente faz alguns exemplos, dá alguns exemplos para eles. E aí o estudo da forma no curso de arquitetura e urbanismo. O projeto pedagógico do nosso curso já prevê, né, essa integração entre as disciplinas e esses trabalhos acadêmicos, tá? Que permitem, então, a experimentação prática, assim como a integração entre as disciplinas, já desde o início do curso, nos primeiros anos. Eu estou, atualmente, nessas duas disciplinas, estudo da forma 1 e 2, que é dado, então, no primeiro ano. Tá? A disciplina do estudo da forma 1 e estudo da forma 2 prevê trabalhos, então, a serem desenvolvidos de maneira a correlacioná-los com as atividades a serem enfrentadas, tanto na sua vida acadêmica quanto na profissional. E essas disciplinas têm como objetivo proporcionar condições para que o aluno se desenvolva e demonstre competências para compreender e analisar os conceitos, princípios e relacionamentos básicos referentes ao processo criativo nas artes visuais, suas técnicas e recursos de expressão. Isso aqui consta no nosso plano de ensino. Na disciplina do primeiro semestre, que é o estudo da forma 1, a gente trata mais da parte teórica, né? Então, dos conceitos, dos elementos intelectuais da composição e dos elementos estruturais da composição. Então, a gente dá alguns exemplos, como intelectuais, a parte do conceito de equilíbrio, ritmo, harmonia, proporção áurea, unidade, etc., né? E os elementos estruturais, como ponto, reta, estrutura, módulo. E nessa parte de estrutura e módulo, a gente desenvolve alguns trabalhos, mas a gente sempre fala, né? Olha, para os alunos, não é porque vocês estão vendo aqui que parece ser teoria, mas olha, não se esqueçam quando vocês estiverem desenvolvendo os projetos arquitetônicos, de lembrar no lançamento da estrutura, que vocês podem, né, basear-se numa modulação, e assim a gente vai tentando fazer com que os alunos já comecem a pensar e tente, pelo menos, que eles consigam se relembrar desses conceitos quando estiverem lá para frente também. Na disciplina de estudo da forma 2, que é no segundo período, a gente prevê, então, a organização do espaço visual e a prática da composição no espaço tridimensional. Então, eles começam a trabalhar com 3 dimensões, né? Os trabalhos são volumétricos aí. A integração de estruturas desdobráveis e estudo da forma. Segundo o Firmo, para atingir o belo, é necessária a fusão entre arte e matemática, entre intuição e razão. E para atingir esse propósito, optou-se pela integração da disciplina de estudo da forma com os conceitos básicos e intuitivos, aqui nesse momento, de estruturas. Para esse fim, então, se utilizam as estruturas desdobráveis, né? Então, seriam aqueles princípios que o professor Polílio até coloca, e a gente citou no nosso trabalho, que é o primeiro passo, né? Que eles estão na fase da intuição. Então, nos trabalhos desenvolvidos na disciplina de estudo da forma 2, se utilizam os diversos modelos tridimensionais produzidos pelos alunos. Esses são do tipo qualitativo, tá? Segundo Oliveira, tem como característica principal a análise visual dos fenômenos estruturais. Para os alunos do primeiro ano, os trabalhos desenvolvidos permitem que o comportamento estrutural de suas propostas de volumetria, estudo da forma, sejam analisados e possam ser modificados na busca de um modelo estruturado. Porque toda vez que a gente lança a proposta, a gente diz, olha, vocês têm que se preocupar em obter um resultado que esteja estruturado, né? E aí, sempre que a gente lança um trabalho, a gente sempre traz exemplos práticos, né, de projetos e faz uma relação com o que eles vão desenvolver. Então, a gente tem uma... Como é que acende aqui?
A gente tem uma proposta que a gente chama de prisma, que a gente usa dobra e contradobra, mas desenvolve um prisma. E aí a gente cita o exemplo, né, bem esse exemplo aqui, relacionando com os projetos existentes. Aqui são já trabalhos dos nossos alunos, quando ele faz os prismas. E aqui também, né, com dobra e contradobra, eles desenvolveram essas propostas aqui. Aqui outros exemplos práticos, e daí a aplicação, ali está mais ou menos a ideia, né? E depois os trabalhos dos alunos com dobra e contradobra. O último trabalho dessa disciplina procura fazer uma conexão, então, que os alunos enfrentarão no semestre seguinte, que é o projeto arquitetônico. Nesse trabalho, eles têm que desenvolver um volume e um espaço construído. A gente pede para eles colocarem até um olho mágico, para eles enxergarem o espaço interno desse volume que eles criaram. A gente pede para que eles explorem. Está avisando que acabou. Então, rapidamente aqui, só para mostrar, a gente dá os exemplos, né, de arquitetos que usam essa repetição de módulo, e aqui alguns trabalhos desenvolvidos por eles. Capela, o estádio que foi feito na época da Copa, e estande de exposições, caixa d'água, e daí, não sei, acho que não vai dar para fazer as considerações. Pode terminar, por favor. Pode terminar. Da minha parte, então, eu passo a palavra para a Isabela. Então, como foi dito, né, todo esse distanciamento histórico do arquiteto, dessa parte estrutural, da parte construtiva, então, assim, é gravado ainda como como é feito o ensino de estrutura atualmente nas escolas de arquitetura, né, tem, assim, criado assim, uma dicotomia, né, entre arte e técnica, né? E no nosso curso, né, como ele foi, desde o nosso começo, que a gente concebeu esse curso, a gente tentava corrigir essas falhas, como ele mesmo falou na apresentação anterior, da nossa formação, do nosso histórico de formação. Então a gente pensava, vamos fazer um curso diferenciado, vamos tentar, né? E como nós éramos professores do antigo curso técnico em edificações, e nós pensávamos, se nós pudéssemos formar um arquiteto, como nós formamos esses técnicos com essa base, muitas vezes muito melhor na relação à arte e técnica do que os próprios arquitetos nas escolas de arquitetura, se nós pudéssemos trazer essa excelência desse curso técnico para o curso de arquitetura, seria perfeito. Então essa foi a nossa intenção, né? É um pouco assim arrojado, mas era a nossa intenção mesmo, né? Então, o nosso PPC, desde o começo, ele já prevê essa integração em teoria e prática, essa interdisciplinaridade. Com isso, desde os primeiros anos do curso, tanto nas atividades curriculares quanto nas extracurriculares. No presente trabalho, a gente descreveu a integração do ensino de estruturas da estrutaforma. Foi só um exemplo, como eu falei, assim como em outra disciplina, o Epson está fazendo um trabalho, no planejamento urbano, os professores também estão fazendo em todas as áreas, a gente procura fazer isso, né? E a gente percebe com isso que os alunos vão adquirindo, mesmo intuitivamente, a ideia do desempenho estrutural nas formas propostas. Isso a gente percebe, né, a empolgação com que eles fazem esses trabalhos, quando eles conseguem ver uma aplicação futura disso, né? Então aqui nós vamos fazer os agradecimentos, em especial, assim, além de todos os professores da equipe que trabalham, né, ao professor Tuxilque Salado, pelas contribuições que desde o primeiro dia da formação dessa disciplina ele estava junto com a gente, ajudou na invento, e atualmente, nós estamos já com 7 anos de curso, ele é um professor voluntário nessas disciplinas, que ele administra junto comigo, com a Márcia, né? Então é isso. Obrigada. Vou chamar a Maria Luísa Freitas, que vai apresentar o último trabalho dessa sessão, Tectônica da Arquitetura, um caminho possível para o ensino de estruturas em escolas de arquitetura. Bem, boa tarde, gente, novamente. Enquanto carrega, né, o PowerPoint, sempre tem isso, né, o meu trabalho sempre carrega. Pronto, obrigada. Então, o trabalho, eu vou falar sobre a disciplina Tectônica da Arquitetura, que é uma disciplina que é implantada no curso da Federal de Pernambuco. Então,
Na verdade, eu vou passar muito rapidamente essa parte que é bem... todo mundo já sabe dessa questão do problema. O problema é o ensino de estruturas em escola de arquitetura. Opa! Lascou. Tá aparecendo aí? Tá no PDF? Abriu o outro. Tenta abrir o PowerPoint. Foi outro PowerPoint. Bem, mas a ideia é assim, já que não carregou as imagens, eu espero que as imagens principais carreguem, mas aqui era mais para ilustrar essa separação entre a prática do projeto e a prática estrutural, né, do projeto da concepção estrutural. Então era mostrando um projeto mesmo, usando um projeto arquitetônico e a construção, a prática construtiva em si. Então há essa grande lacuna, esse ato, né, entre essas duas práticas que na própria formação e na própria prática arquitetônica hoje vigente, muitos arquitetos não sabem como se constrói de fato as obras com que eles projetam, né? Então isso é o problema colocado, né? Não imagino nem como isso se coloca em pé, né? E aí em 2000 desde 2000, em 98, no final do século XX, o curso de arquitetura da Federal de Pernambuco, vou fazer um breve histórico, o curso de arquitetura Federal de Pernambuco é o mais antigo do Nordeste, tem vários amigos aqui que são conterrâneos, e ele é fundado dentro do curso de Belas Artes. Então isso aqui é o que está falando assim, que já no PPC que é proposto o currículo novo, como a gente chama, apelidou, né? É colocado essa questão em relação aos aspectos tectônicos, que é colocado com essa ligação com a herança do curso da Belas Artes, né, que tem uma formação mais compositiva do que técnico-construtiva. E aí tem essa questão também da lacuna nos aspectos da construção, da natureza dos materiais e sistemas construtivos, e projetos de sistemas. Então, que é aumentado pela questão da falta de laboratórios, como, por exemplo, o canteiro experimental. E aí, começou-se, a partir dessa... vislumbrou-se esse descompasso, esse problema que existia no próprio curso de arquitetura, e se começou a buscar as soluções. Aí, uma proposta que seria essa integração, foi buscar essa integração entre o projeto arquitetônico e o projeto de estruturas. Aqui é uma citação do Engel, né, dos sistemas estruturais do Engel, em que ele fala dessa questão de que você precisa ter um projeto muito mais ligado ao projeto, o projeto estrutural tem que ser ligado ao projeto criativo da arquitetura, né? E eu vou focar mais aqui, porque na verdade aqui da onde sai essa palavra do tectônico. A solução encontrada lá em Recife foi porque, na verdade, a gente chegou num ponto, a Nália pode explicar melhor que eu, porque ela é a pessoa que passou por todo esse processo, eu vim depois, mas foi que a gente não conseguiu dialogar com os engenheiros, professores do Centro de Tecnologia e Geociências da Federal, que davam aula de sistemas estruturais e todas as disciplinas ligadas à construção na arquitetura. E eles não aceitaram o currículo novo, porque o currículo novo ele é um curso, ele não é só apenas um currículo novo. Ele quebra toda a estrutura sequencial, tradicional que existe nos currículos. Então, por exemplo, eu não dou aula toda segunda-feira às 9 horas da manhã. Meu calendário, minha agenda muda todo semestre, porque as disciplinas que não são de projeto, elas são modulares e elas são alocadas conforme, são dispostas conforme o momento certo para se integrar com o projeto. Então eu dou, por exemplo, tem semana que eu dou 2 ou 3 aulas da mesma disciplina, em sequência, porque elas são tipo um workshop, um mini workshop. Então, os engenheiros, professores e meus colegas do CTG não aceitaram essa mudança, e aí a solução foi romper, de fato, e se criou a disciplina de tectônica da arquitetura. O que é a disciplina de tectônica da arquitetura?
A disciplina de tectônica e arquitetura é tudo que tem a ver com estruturas, construções, materiais. Só não entra instalações. Então, mas é tudo que mantém, como eu digo para os alunos, é tudo que faz o edifício ficar em pé, né? Então, são os materiais, a estrutura, os acabamentos, enfim. E a palavra de tectônica, ela vem por quê? Assim, por que tectônica? Tinha que ser um nome completamente diferente, mais ou menos como o professor falou daqui, o Antônio falou da PUC. Tinha que ser um nome que não tivesse ligação nenhuma com os engenheiros. E aí ela tem ligação com a arquitetura de fato. Assim. A primeira pessoa no século, o primeiro pesquisador que fala de tectônica é esse autor, que é um vieniense, professor que dá aula nos Estados Unidos, chama-se Eduard Seckler, em que ele é professor de teoria das artes visuais. Mas ele vai publicar um texto que chama-se Estrutura, Construção e Tectônica. E ele vai colocar a diferença entre estrutura, construção e o que é tectônica. Então aqui está o que é, ele vai definir aqui o que é construir e o que é estrutura, o que é o ato de estruturar e o que é o ato de construir. Né? Então ele fala que somos levados a entender construção como resultado de uma atividade a qual é construir, no entanto não pensamos tão facilmente em estruturar como resultado de uma atividade consciente como estruturar. A diferença verdadeira entre essas duas palavras é que construção denota a ação de montar um objeto, enquanto estrutura refere-se a um arranjo ordenado de partes constituintes num sentido mais amplo. Então ele coloca essa diferença e aí ele vai concluir assim, vai chegar nesse ponto que tectônica seria o quê? Essa integração de o que seria o espaço, a estrutura e a construção. Então é entender que o processo na arquitetura ele é parecido com música, com várias outras artes, né? Que apesar de não ser uma linguagem composta por sons, palavras e textos, ela possui um vocabulário material, que são os módulos, uma gramática construtiva, os elementos, e uma sintaxe estrutural, estrutura. E aí tectônica sempre incorpora todos os três elementos, é a conexão conceitual de montagem física e da metafísica, o espaço arquitetônico e todos os aspectos que mutuamente interagem, transformam e influenciam, os quais no final são específicos e também exemplares. Na verdade, essa integração, né? Ela não é apenas estruturar, apenas construir. Ela é muito mais que isso, que ela vai lidar com esse grande campo que é definido por esse autor que chama-se De Plazo, que é um professor da escola de Zurique, que é o único livro de tectônica, autor de um livro, que é o único livro de tectônica que eu conheço, em que ele vai falar que para se formar o projeto, essa parte que está em amarelo, mostarda, ela é essa parte que inclui esses três elementos, né, que é a construção, a estrutura e os materiais, que compõem essa parte que a gente pode concluir como tectônica. E aí, voltando ao século, ele vai definir a tectônica como essa forma, né? Através da tectônica, o arquiteto torna visível como uma declaração forte que intensifica um tipo de experiência da realidade que é o domínio do arquiteto, do artista. No nosso caso, a experiência das forças relativas às formas na edificação. Assim, a estrutura é um conceito intangível, é realizado por meio da construção e ganha expressão através da tectônica. Então, o que se busca, o que se entende de tectônica é essa materialização dessa expressão, dessa forma projetual, né? Essa expressão tectônica. Então, é uma coisa que inclui várias... bem mais complicado, né? Assim, muito en passant, né? Porque é muito mais profunda essa discussão de tectônica, mas não é o nosso caso, assim, é mais entender o que seria e como é implantado, né? Então, em 2010, de fato, é implantado o currículo novo em Pernambuco. E aí, para explicar melhor, a gente tem esse gráfico, né, que é assim, a gente tem, são temas, são anuais, apesar do curso ser semestral, mas aí cada ano tem um tema que é, primeiro é requalificação, segundo renovação, o terceiro é expansão, mudou um pouco o nome desde da primeira versão, e o último é conservação.
E os semestres ímpares e os pares, eles são integrados, e o projeto, que é a espinha dorsal do curso, ele está baseado nesse tema. Então, os alunos, já no primeiro semestre, eles vão avaliar uma área da cidade conforme esse tema de requalificação, vão partindo da macroescala e vão chegando na microescala. Então, isso acontece em todos os anos, desde o primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, do quinto para o sexto, do sétimo para o oitavo. E sempre focando nos temas e sempre uma área real da cidade. Da cidade, ou no caso, expansão da região metropolitana de Recife. E aí, dentro desses temas, a gente tem como é que acontece a integração, né? Ela não acontece só nessa questão do tema em comum, mas ela acontece também porque dentro de projeto, as disciplinas que são modulares, elas têm obrigação de alimentar o problema que está sendo dado em projeto. Então, essa integração funciona bem com as disciplinas e, claro, funciona não tão bem em outras disciplinas, como história, né? Tem um conteúdo mais rígido, mais duro, né? Mas aí, no caso, seria um caso tectônica, por exemplo, normalmente tectônica tem maior ênfase no parte da microescala, né, da arquitetura, e a gente entra dentro da disciplina e avalia dentro de dois momentos que a gente chama que vem da música, que é Segno e Coda. É como se fosse a qualificação e a defesa de tese, que é o momento em que os professores que são das disciplinas modulares aparecem na disciplina de projeto, nesses dois momentos, e avaliam, os alunos apresentam seu projeto e a gente, no momento de qualificação, é mais fácil, que é um diálogo quase de assessoria, né? E no CODA é uma avaliação de fato. Essa é como se fosse uma apresentação, é uma grande apresentação de todos os resultados do currículo de todos os anos, né? Todos os semestres. Bem, aqui a gente vê assim, essa espinha dorsal, né, o vermelho, essa disciplina de projeto, e as disciplinas em verde e azul são as disciplinas que são modulares. Pronto, aí, opa, pulou. Volta. Então aí, tectônica tem 8 disciplinas. São tectônica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela, desde que foi implantada, sofreu umas modificações. Eu vou mostrar as duas disciplinas de tectônica 1 e 2, porque é a disciplina que de fato se implementou desde o primeiro momento. Assim. Quando eu entrei em 2012, as primeiras turmas não tinham tido nenhuma disciplina de fato de tectônica, tinham tido workshops para tentar sanar essa deficiência, porque os professores de engenharia estavam recentemente brigados, né, com a gente. E aí, quando eu entrei, eu tinha 4 turmas de tectônica 2. Então foi tipo, a gente estava buscando montar um currículo que era completamente novo, não existia nada parecido, assim, não tinha nem como se espelhar em algum exemplo, né, de alguém, assim, vou olhar, o que vamos fazer? Mas a gente teve que montar essas coisas tudo na experimentação, né, a gente diz que na garra mesmo, assim, foi bem complicado esse semestre junto com greve e tudo mais, né, mas aí, isso aqui que eu estou mostrando aqui são as emendas do curso que ainda permanecem, primeiro, tectônica 1 é mais uma introdução, né, o que seria tectônica, a gente não tem o nome tectônica, mas a gente é uma introdução a o que seriam os sistemas estruturais, e tectônica 2 são aprofundamento dos sistemas estruturais a partir do entendimento de comportamento, geometria e materiais. O que eu entendo disso? Na verdade, é o momento que a gente fala da intuição estrutural, dessa intuição, da concepção estrutural, e a partir de várias formas de ensino. Aí dá para passar aqui, eu não sei se vai passar o vídeo. Mas isso aqui era um dos exercícios que a gente tinha, que eram os alunos montando exercícios práticos, bem à la Yopanan, mostrando como é que funcionava, por exemplo, o sistema trilítico. E aí eles iam mudando. Era para ser um vídeo que estivesse funcionando. E aí o segundo momento, isso em tectônica 2, né? O tectônica 1 tem também vários exercícios práticos. Mas aí o enfoque é a questão da ponte de macarrão, assim.
a gente dá essa parte teórica dos sistemas estruturais, assim, como eles se comportam. A gente usa vários modelos na aula, pede para os alunos desenharem bastante, assim, usarem bem a Engel, né, o sistema estrutural. E o resultado, o produto, assim, vamos dizer, intermediário, o produto final é projeto, não é esse aqui. Isso aqui é o produto final da disciplina Tectônica 2, assim. Aí eles vão fazer uma ponte de macarrão. Então a gente está vendo assim que eles têm que entender como é que funciona dois sistemas principais, né, que é o de treliça e o de arco, e tentar integrar. Aqui vocês veem que é uma viga reta, uma treliça reta, uma viga reta treliçada, vamos dizer, com um arco anexo, né? Mas funciona bem assim, mas eles tentam do modo que eles sabem, mas tem um momento que a gente consegue ver que quando os alunos começam a entender qual é o espírito do exercício, e aí eles fazem várias pontes de macarrão antes de chegar no exercício final. Então eles vão testando, a gente faz um peso, não vai aparecer, acho que o vídeo não vai funcionar, o peso ele é colocado sobre esse papel Paraná que está colocado ali, aí eles vão pesando em cima, não é um peso embaixo como os engenheiros fazem, né? É um peso sobre, assim, como se fosse uma carga distribuída. Então eles vão colocando o peso ali, e aí nesse caso a gente vê que é uma ponte, de fato, uma integração entre o arco e a treliça. E ainda assim tem também o sistema de cabo, né? Eles conseguiram fazer, nesse caso, eu acho para mim essa é a melhor ponte que fez até hoje, eles conseguiram fazer um cabo de macarrão. E essa ponte aguentou 26 quilos. A gente teve que, acabou os pezinhos que a gente tinha, teve que colocar livro, apostila de curso. A conexão é o quê? Cola quente. A gente tentou, começou com epóxi. Mas o epóxi, tem epóxi chinês que não cola, sabe? Aí a cola quente funciona bem. Assim, é o que funcionou bem até agora, né? Aí tem... Eu vou passar isso aqui, mas isso aqui era um vídeo mostrando eles testando como é que funciona, né? Essa ponte aguentou 20 quilos. Então é bem... A partir a gente vê que as melhores pontes são as pontes que conseguiram... Eu só estou concluindo. Conseguiram chegar num resultado melhor, né? Então aí a gente volta para o tema, para a pergunta inicial, né? Será que tectônica da arquitetura é um caminho possível para a solução desse problema que é o ensino de estruturas em escola de arquitetura? O que eu mostro, assim, eu tenho que interpretar isso a partir da minha experiência, né? O currículo novo, ele é muito, ele necessita muito do professor, assim. A gente tem uma das condições do novo PPC é que sejam professores novos, né? Porque você vai ter que formar também, novamente, formar professores com perfil diferente. Não é um professor, eu não posso ser um professor de estruturas, eu não posso ter os meus vícios de linguagem que eu tive no meu curso de formação, mas eu preciso abrir os olhos, assim, o tempo todo estar experimentando para tentar chegar nesse sucesso. Assim, eu acho que ainda é um caminho possível, mas dentro dessa integração que ainda está precisando se engrenar melhor, sabe? Seria um olhinho para começar a funcionar melhor, porque qual que é a barreira maior? A barreira maior é que os professores de projeto, na disciplina de projeto, que é um projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo, os professores de arquitetura que deviam dialogar mais com os professores de tectônica, eles têm essa formação compositiva. E aí eles pedem para o aluno fazer arquitetura compositiva, assim, formalista, assim, faz a forma, né? E aí chega para o aluno, vai lá procurar o professor de tectônica e pergunta como é que lança a estrutura. Eu já aviso os alunos do primeiro período que se me vierem procurar isso aqui, procurar para lançar a estrutura, eu nem atendo. Porque desde o começo eu falo, olha gente, tem que conceber a estrutura junto com a forma. E a forma junto com a estrutura. Então a gente tem que entender, eu sempre falo para eles, você tem que entender qual que é a tectônica do material que você está usando, tem que escolher o material desde o começo. Eu não tenho como conceber uma estrutura de um edifício de concreto amado da mesma forma que eu concebo de madeira. Então esse é o maior problema que existe, mas eu acho que ainda que é um caminho possível, assim, mas
depende muito de é um caminho bem longo, né? Dentro do que foi rapidamente exposto no artigo, está mais aprofundado, também está um pouco curto, mas está mais aprofundado, mas a gente está aqui aberto para debate. Obrigada, gente. Gente, pode acender a luz aí para a gente, por favor? Vou convidar os apresentadores dos trabalhos para sentarem aqui à mesa. Antônio, Paulo e a Isabela e Márcia. Estamos acendendo. Apagou aqui. Ou tentando acender. É tudo para cá, aperta. Isso. Pronto, bota tudo. A gente já vai abrir para as perguntas. A Rita entrega o microfone. Pessoas para se inscreverem. Risália. Mais pessoas? Silvio. Seu nome? Frederico. Enio, como é que é? Hernani. E Rafaela. Vamos fazer essas 5 perguntas e ver quanto tempo a gente demora. Eu vou pedir para vocês serem bem breves nas perguntas, senão a gente fica tomando o tempo das respostas. Tá bom? Risália, está aqui. Bom, eu sou Risália, sou da Federal de Pernambuco também e professora de projetos. Eu vou defender a minha parte, até porque Malu é bem novinha lá e eu já tenho mais de 40 anos de ensino lá na Federal de Pernambuco. Não, mas é bom dizer para me fazer entender. É o seguinte, ela falou assim, a maioria dos professores de projeto, eles não dialogam bem com o pessoal que é da parte de sistemas estruturais. De fato, a gente teve problemas seríssimos, porque muito antes desse novo pensamento aí que está inserido nesse programa mais novo, a gente tinha exatamente os professores de engenharia com uma dificuldade muito grande de eles abraçarem a causa da concepção do projeto. Eles não se interessavam por isso, em absoluto. Então, a gente tinha realmente essa dificuldade muito grande. E hoje o que é que a gente tem? Uma coisa bem ao contrário. A gente tem os professores que têm a prática de projeto, que são, acho que hoje são, a gente não conta meia dúzia. Tanto que estão me chamando agora de, eu não posso sair da disciplina que eu estudo de projeto, porque eu sou a única professora que tem experiência, que já fez projeto um dia. Então, a gente tem essa dificuldade porque os professores que estão entrando, que são da área de projeto, eles não têm, de fato, não projetam. Não projetaram. Então, fica complicado o diálogo. Então, na verdade, eu não quero fazer pergunta a Malu, não. Eu acho que ela está certa. Eu quero dizer que essa preocupação dela está muito certa, porque a gente está buscando um caminho nessa questão da compreensão da estrutura. E da compreensão da estrutura, bem inserida na questão, no ato projetual, no ato de você buscar a forma. E onde, muitas vezes, a estrutura é a linguagem da própria forma arquitetônica. Então, é só para dizer... como se referendar essa dificuldade que a gente está tendo. Silvio. Eu queria perguntar, principalmente, estou igual de Nico, queria perguntar principalmente para as pessoas que fizeram as 3 primeiras apresentações, o que deu errado nos seus respectivos currículos e experimentos. Porque eu estou um pouco
conectada com isso, não aqui, mas em geral, que a gente fica sempre um pouco dourando a pílula e contando a parte legal, mas eu vi dessas experiências, Maria Luísa explicitou isso mais, assim, as dificuldades. Eu acho que seria muito legal se nesse congresso, ou nesse evento, seminário, sei lá como chama, a gente conseguisse trocar a experiência das coisas que dão errado, sabe? Onde o bicho pega. Né? Eu acho que isso não ficou claro nas 3 primeiras apresentações. Frederico. Boa tarde. Eu sou da área de estruturas, mais na área de madeiras, né? Leciono na parte de madeiras. E eu não consigo assim, entender como hoje, né, com tanta tecnologia na madeira e no aço, eles ficam resumidos a uma disciplina só. Né? Porque o concreto continua ainda sendo tão abordado, sendo que existe uma tendência forte de que mais e mais seja menos utilizado em estruturas. Né? Então, essa é a minha questão. Hernani. Pessoal, novamente, meu nome é Hernani, eu sou professor do curso de arquitetura também de Ouro Preto, da Escola de Minas, de estrutura metálica. Só que eu vou me intrometer na área de concreto armado também, porque foi falado aqui, principalmente pelo professor da FAO, e todos vocês colocaram também a questão do concreto armado, e esse, na minha visão, é um grande problema, não só do engenheiro civil, mas do arquiteto também, em relação à concepção do modelo, a teoria ligada à prática, à execução. Isso aqui, eu acho que a maioria das pessoas que formam em arquitetura e engenharia civil tem esse problema. Como fazer a compatibilidade de um modelo teórico com a prática. Então, por exemplo, eu gostaria de saber de vocês, em relação ao ensino, de vocês, principalmente o pessoal do Paraná e da FAO, em relação a isso, como é que vocês resolvem a questão do ensino, da concepção do modelo teórico com o modelo da prática? Uma viga, simplesmente uma viga biapoiada, com apoio articulado fixo e outro apoio articulado móvel. Como que isso é feito na prática? Como que vocês mostram isso para o aluno na prática? Porque em aço, que é a minha área, isso está praticamente resolvido, porque o material é mais homogêneo e tudo mais. Mas, em concreto armado, eu gostaria de saber isso de vocês. Como é que vocês ensinam isso para o aluno nos cursos de vocês? Tanto no Paraná, em Pernambuco, na FAO e em São Paulo. Obrigado, era isso. Rafaela. Pergunta para a Malu. Eu sou orientadora de Maísa Veloso, estou trabalhando com tectônica no doutorado. E eu queria... É uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. Você não acha que existe uma confusão na questão da definição do que seria tectônica? Confundir tectônica com sistemas estruturais em si, aquele que é dado na engenharia, então, ou não? Porque, como é apresentado por Frampton e outros autores, ele diferencia bem que a estrutura, os sistemas estruturais não podem ser confundidos com o que seria a tectônica em si. Porque a tectônica tem a questão da cultura construtiva, do local, ela vai muito mais além do que seria o sistema estrutural em si, do que a questão de você saber calcular ou lançar os pilares, como você fala. Se chegar um aluno pedindo para lançar o pilar, né, entendo. Mas não seria essa uma confusãozinha que é dada, que se existe na questão tectônica? Palavra para a mesa. Quer começar, Antônio? Está na ponta? E sem voz? Bem, respondendo a Silvia primeiro, o que deu errado lá no curso? Eu acho que uma coisa, eu comentei, uma que essas questões das disciplinas tectônicas, né, que estavam colocadas lá no que a gente chama de ciclo profissionalizante, do 4º ao 7º, elas vieram sem uma preparação de algumas disciplinas fundamentais comuns que dessem essas teorias embasantes dessa história. Então isso a gente detectou que foi um problema. Então
nós colocamos lá uma disciplina relativa a estruturas e no currículo agora de 2018, ou 2018 que está entrando, colocamos uma também relativa à construção, técnica de construção, coisa do gênero. Agora, a gente ainda percebe que eu acho que há uma certa deficiência do aluno e que talvez essa disciplina não seja suficiente para suprir. É que os alunos vêm ainda muito fracos da parte de geometria, de uma série de conhecimentos que, em teoria, estão lá locados no ensino médio. Em teoria, o aluno estaria vindo com essa parte resolvida. Mas o que a gente tem visto em boas partes, isso é uma discussão ampla até na própria PUC. Vários cursos de várias áreas estão fazendo disciplinas de nivelamento. Nivelamento de português, de redação, de matemática, etc. Isso é uma tônica que tem acontecido lá na PUC. E é uma questão que a gente tem, às vezes, sentido falta, que a gente não consegue, às vezes, vir com um aluno que tenha esse conhecimento estabilizado. Então, talvez essa parte introdutória, até hoje a gente ainda discute se a gente não deveria ampliar um pouco e solidificar um pouco esse conhecimento que, teoricamente, o aluno estaria vindo com ele. Essa é uma questão. A outra questão que eu acho que, não diria que está errado, mas que é uma questão ainda problemática. Uma é, por a gente ter nessas disciplinas que estão locadas no profissionalizante um professor multifuncional aí, que ele tem que ser um cara esperto para dar o conhecimento da engenharia e tem que ser um cara esperto para lidar com o exercício projetual, voltado para a aplicação disso para a arquitetura, nem sempre a gente consegue afinar esse perfil. Então, às vezes a gente contrata um professor substituto, ou temos que fazer uma seleção, que a gente vai basear essa seleção numa entrevista rápida, e a gente tem que fazer uma aposta num sujeito ali, num ou no outro, que a gente não... Tem uma hora que a gente tem que apostar um pouco no escuro, assim. E às vezes o cara não dá muito certo. Então a gente tem que ficar meio na cola, tem que ficar assim. E é um trabalho contínuo com o professor. Então esse perfil do professor, eu acho que é um grande trabalho que a gente faz acima disso para a coisa não dar errado. Uma outra coisa também que eu acho que ela é também problemática, que é alvo de discussão, diz respeito à quantidade, ao conteúdo mesmo, tanto das questões teóricas quanto das aplicações práticas. Há uma tendência dos professores de diferentes visões, diferente formação, de desviar para um lado para o outro. Mas o fato é que o nosso curso, hoje, por concepção, é um curso que esvaziou radicalmente toda a parte de cálculo. Ele praticamente eliminou, assim, esvaziou muito mesmo. Todo o curso, todas as partes, toda a parte da engenharia, ela está voltada para a concepção estrutural, o conhecimento que é necessário para conceber a estrutura e conhecimento que é necessário para pré-dimensionar essa estrutura. No que eu concordo, eu sempre fui um defensor disso. Mas, às vezes, essa história, se ela não é muito bem dosada, o aluno não pega isso de uma maneira perfeita. Então, esse é um trabalho que assim, demanda uma atenção contínua com relação a isso. Respondendo ali o Frederico a questão da madeira, eu sempre fui defensor que deveria haver uma disciplina de metálica e uma disciplina de madeira. Agora, numa reforma curricular, nós acabamos de apresentar um curso lá em Uberlândia, nós dividimos essas duas disciplinas. Estou até na dúvida se isso também foi inaugurado no currículo novo da Praça da Liberdade, que nós lançamos, está começando um currículo na Praça da Liberdade e inauguramos agora em Uberlândia. Foi introduzida essa outra disciplina de madeira. Eu, particularmente, sou defensor que elas têm, apesar de ter uma certa lógica ali na questão do sistema treliçado, etc. e tal, tem características suficientemente diferenciadoras e um potencial tecnológico em uma e outra que eu acho que justificam ter uma atenção para uma e para a outra. Mesmo porque é muito difícil você encontrar um professor que chuta com a direita e com a esquerda com a mesma competência. É muito difícil. E você tem um problema logístico também de você dividir a disciplina em módulo por bimestre, também é uma encrenca. Então, eu acho que a melhor solução é ter uma disciplina para cada um mesmo. Particularmente, eu defendo isso. Bom, lá na FAO, UFRJ, o que não deu certo? Eu acredito que o que não deu certo, os
os professores, por exemplo, de matemática e ensinar cálculo lá na FAO. Parece que não deu certo, né? E aí foi feita uma ação nesse sentido, né? E foi resolvido inicialmente colocando a responsabilidade do Departamento de Estruturas de direcionar a parte de matemática, física e matemática. E que a gente foi fazendo, como vinha preso um pouco as emendas, etc. e tal, né? E depois, pelos próprios anseios dos alunos e dos professores também, a gente pode considerar que isso também não deu certo, né? Embora eu tenha sido contra que tirasse isso aí, a física e a matemática. Mas a gente tem que ir se adaptando, né? Se adaptando às exigências, né? As demandas, digamos assim. Então, tiramos também a física e a matemática do Departamento de Estruturas, né? Agora, o que deu certo, né? O Departamento de Estruturas, como eu falei no início, né? Todos os professores lá fecham com essa mesma ideia. Somos professores abertos, né? Apesar de nós todos somos engenheiros, mas poderíamos ser arquitetos. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, fiquei na dúvida entre fazer arquitetura e engenharia. Fui fazer engenharia. Amo arquitetura. Ironia do destino ou não, estou na faculdade de arquitetura. Gosto do que faço e me sinto amado pelos alunos. E acho que isso acontece com todos os professores do Departamento de Estruturas. O departamento está sendo renovado, como tudo, né? Nós não esquecemos o passado, claro que não. E estamos mantendo isso e acho que isso é uma coisa que deu certo. Por quê? Porque estamos participando de todas as mudanças, estamos abertos, de forma que o que deu certo, nós não precisamos mandar os engenheiros embora, muito pelo contrário. Desde que eu estou lá, vários engenheiros entraram na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no nosso departamento, na nossa Faculdade de Arquitetura. Então, não temos esse problema que tem, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou de lá, da Universidade Federal de Pernambuco, sou pernambucano. Meu pai foi professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, já faleceu, né, em 97. Quer dizer, na faculdade, não sei, falei Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na UFP é diferente o nome, né? É departamento. Meu pai era da Faculdade de Engenharia e dava aula na Faculdade de Arquitetura, né? Ele já faleceu. Isso eu acho que é uma coisa que deu certo, né? Nós temos um departamento de estruturas, e se esse departamento acabar por um motivo de reformulação da própria UFRJ, da FAO-UFRJ, continuaremos lá com certeza, né? Continuaremos lá com certeza. Existe essa cultura criada lá, né? Nós nos damos bem com todos os departamentos de projeto de arquitetura, projeto de urbanismo, do departamento de projeto de urbanismo, do departamento de arquitetura, um departamento de análise e representação da forma. Nós temos muitos departamentos. Isso é uma coisa que pode mudar, está em estudo, estamos pensando a possibilidade. Por enquanto, está bem com 6 departamentos. É essa a nossa experiência. Por enquanto, estamos mexendo no currículo. E o que deu certo lá, por exemplo, essa mudança do ateliê integrado 1, nós temos o ateliê integrado 1 e o ateliê integrado 2, né? E deu muito certo. Eu vi aqui um trabalho apresentando, o último trabalho aqui de lá, que tem os origamis, etc. e tal. Nós também temos uma integração muito boa com o Departamento de Análise e Representação da Forma e trabalhamos bem. Eu acho que isso é uma coisa que dá certo. São engenheiros integrando com os departamentos, porque a nossa vida é lá na FAO. É diferente do professor de engenharia que vai lá dar sua aula e vai embora. Ele não tem vida na Faculdade de Arquitetura. Então isso é uma coisa que deu certo. Embora muita gente pense que o departamento de estrutura na FAO não seja uma coisa que deu certo. Mas tenho certeza que deu certo. Nós estamos em tudo, é um departamento atuante. E eu costumo dizer, e não é mentira, é um departamento que está sempre aberto, funcionando com professores lá e com os alunos constantemente visitando-nos para tirar dúvidas. Então essa é uma coisa que deu certo. Quanto à colocação sobre o concreto, falaram sobre uma viga aqui apoiada, o professor Hernani, da UFOP. Nós ensinamos como se faz os apoios em concreto, né? Nós ensinamos, quando é necessário, ter um sistema de rolamento no apoio. Nós mostramos fotos, inclusive, fazemos experiências e mostramos prédios que usam isso. Se aqui no Brasil não se usa muito isso, nós também não enganamos o aluno, não.
nós dizemos, a estrutura é hiperestática, a não é mais isostática, ela é hiperestática, e nós dizemos para eles, olha só, vai ter aqui outros esforços que estão a ser considerados, que têm de ser considerados. Esforços que vêm de variação de temperatura e tem que ser botado no cálculo. A estrutura hiperestática, o apoio é engaste elástico e tem que suportar o esforço da temperatura gerado pelo calor e pelo resfriamento. Então, aquele movimento tem que ser considerado. Mas, quando a gente tem que colocar um apoio, antigamente se fazia muito, né? Os apoios se colocava na armação em X, no apoio, e caracterizava uma rótula, deixando um pequeno espaço, diminuindo o núcleo do pilar no apoio, e funcionava como uma rótula. E a gente mostra tudo isso para eles, esses são mecanismos, eles fazem esse mecanismo, e dizemos que é diferente, né? Agora, em termos de esforços, sabemos que colocando rótula com carrinho ou sem carrinho, se o esforço é só vertical, nada muda nas reações de apoio, nem nos esforços cortantes, nem nos momentos fletores. Então podemos ensinar sim, colocando o triângulozinho com rodinha, triângulozinho com rodinha, triângulozinho com rodinha, que em termos de esforços internos serão os mesmos, né? Então a gente pode ensinar usando esse esquema estrutural. E o método de construção a gente apresenta para eles como seria ou como não seria. É claro que, no caso de apoios que tem que se deslocar na horizontal, existem vários mecanismos que pode se colocar. Rolos de concreto e etc. Tá certo? Isso não seria problema. Não é problema nenhum para a gente representar isso e apresentamos. Não escondemos isso deles, não. Acho que era essa as minhas respostas. Muito obrigado. Na verdade, a Isabel vai comentar mais. Eu só queria colocar uma observação. O nosso curso, na verdade, é novo, né? Porque ele começou em 2009, e a gente está revendo, está repensando a nossa grade curricular. Até foi comentado aqui sobre eliminar cálculo, física. Eu vejo assim que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A física, por exemplo, no nosso curso, já passaram vários professores do departamento de física lá da universidade e houveram alguns que deram enfoque que é justamente o que a gente necessita no nosso curso. Porque ele vai precisar dos conhecimentos da física na hora que estiver pensando em conforto térmico, conforto acústico. Então, eu acho assim que a gente tem que tomar um certo cuidado e pensar mais na parte do conteúdo, né, que deve ser dado para, de repente, não prejudicar outras disciplinas importantes para a formação do nosso aluno. Bem, assim, respondendo pela primeira pergunta, do que deu certo, do que não deu certo, né? Eu até não falaria nem assim como que não deu certo, tá? Mas eu falaria mais assim, em termos de dificuldades que a gente encontra. Então, como nosso curso, assim, alguns professores são do antigo Cefet, como no meu caso eu tenho 24 anos da escola, então eu já tenho assim incorporado na minha formação como professora essa integração entre teoria e prática, né? Os professores novos que estão entrando agora no curso de arquitetura, eles não vêm com essa ideia. Então, a nossa maior dificuldade é fazer esses professores entenderem o perfil da escola e fazerem com que eles entrem também nessa, esse trabalho diferenciado de trazer prática para a sala de aula, de fazer essa integração, porque qualquer coisa que a gente faça diferente da caixinha tradicional dá trabalho. E exige. Muitas vezes a gente entra na escola às 7 horas da manhã, sai às 8 da noite, vem sábado preparar oficina, vem preparar domingo a escola para segunda receber os alunos. Então, é um trabalho assim, muito grande e, para mim, assim, nesse trabalho que a gente tenta fazer diferenciado, o maior trabalho é com o professor. Com os alunos também, porque às vezes eles também têm muitos alunos que vêm com aquela cabeça do tradicional. Eu queria que a pessoa desse aula teórica, em vez de ir lá para o laboratório, armar, fazer as coisas que dá trabalho, né? Então, essa é a maior dificuldade. Aquela outra pergunta que veio lá do fundo, também falando dessa parte da estrutura, eu não sou exatamente dessa área, mas eu acompanhei muitos professores. Do que eles fazem? Mais ou menos 2 horas, um exemplo, 2 horas de teoria e
4 de laboratório. Então, tudo que eles falam na teoria, eles fazem na prática com os alunos. Então, tem laboratório de estrutura, de concreto, tem de madeira, tem de estrutura metálica, e eles vão lá com o aluno construir, o aluno vai fazer provas, vai ver até que ponto que vai os esforços. Então, assim, nós olhamos muita prática nessa teoria, tá? Então, eu não sei também, talvez eu respondi tão bem quanto o engenheiro respondeu, mas eu sei que eles fazem muita experimentação nos laboratórios, tá? Acho que é isso. Eu vou começar pela resposta, respondendo de Rafaela, tem a ver com as outras respostas, né? Então, houve e há ainda esse problema da definição, do entendimento que seria tectônica, assim, né? Por muito tempo, como o currículo, a ementa do currículo de tectônica, ela ainda é muito pautada em estruturas. E aí, a gente fez uma mini reforma, assim, aprofundando o tema de tectônica, colocando a questão da materialização. Então, as duas primeiras tectônicas que eu mostrei sistemas, concepção estrutural mais intuitivamente, com modelos e tudo mais. E a partir de tectônica 3, se começa a materializar. Aí como acontece? É que cada uma das tectônicas, tectônica 3 é alvenaria, tectônica 4 são materiais de revestimento e coberta, se eu não me engano. Tectônica 5 é concreto amado, sou eu que dou. Tectônica 6 é estrutura metálica, tectônica 7 é madeira, sou eu que dou também. E tectônica 8, como o tema do último período, do último ano é conservação, né? Conservação, patrimônio, aí é tectônica do restauro. Então, a gente está tentando, dentro de cada uma dessas disciplinas, assim, por exemplo, em concreto amado, tectônica 5, que seria concreto amado, mas não é só concreto amado, né? É concreto amado, argamassa amada, concreto pré-fabricado, concreto protendido, tudo que tem a ver com cimento. Então, a gente dá o que seria a tectônica do cimento, do concreto, o que seria a argamassa. E aí, a gente tenta usar o laboratório mais que experimental, que a gente ainda não implementou direito, infelizmente. É um dos erros, viu, Silke? É um dos problemas grandes que a gente tem. A gente não conseguiu ainda romper uma barreira muito forte, porque a gente tem um departamento, infelizmente, a gente já chegou a ser uma faculdade, mas virou departamento com a reforma de 68. E a gente está num centro que tem 47 cursos. É impossível, assim, a gente briga por espaço, assim, quase que cada um querendo se matar, e o curso de arquitetura é quase que a ovelha negra ali, porque a gente tem muito espaço, porque o prédio foi projetado para arquitetura, foi projetado por um arquiteto que formou lá. E aí os outros cursos querem sempre matar a gente. Quando a gente fala, não pode, a gente quer alguma coisa, ou não pode fazer isso, aí os outros cursos querem matar, né, os arquitetos, né, mas sempre tem esse problema. Enfim, aí sempre o canteiro é um dos outros problemas que a gente tem, que a gente está brigando por espaço sempre. E então aí sempre buscando implementar, assim, já fiz objetos com argamassa amada, os alunos, é um momento que começo é muito difícil, né, para eles fazerem o objeto de argamassa amada, montar a forma, fazer a armadura, mesmo que simples, mas faz a armadura, vai dobrar o ferro, vai fazer isso. Eles sempre brigam, né, porque estão acostumados lá com o computador. E aí, quando chega no resultado final, eles falam, pô, mas que massa. Aí, assim, 90% adoram, né, no final. Mas o processo é trabalhoso. E em madeira, que eu falo que é a minha princesinha dos olhos, eu adoro da madeira. Adoro da madeira. Acho que é a influência da Kemi, né, que foi minha professora. Mas também tem os experimentos são com modelos, assim, eu ainda não consegui implementar, porque aí já precisa de um técnico, porque aí pode alguém cortar o dedo, né? Mas a gente tenta por experimentos, modelos assim, maquetes. Dá certo, né? Projeto. Como o professor Polido falou, projeto. Sim. Obrigada, gente. Respondi. Eu vou pedir para a gente continuar como alguém tinha pedido para voltar uma questão. A gente está com o tempo muito espremido. A gente pode colocar amanhã, né?
A gente pode ir voltando ao debate, enfim, conversando, né, trazendo novas questões depois em outros momentos aqui da conversa. A gente ainda tem mais um pequeno intervalo e a gente volta então para a próxima mesa redonda. Pedir para a gente ser bem breve aí no intervalo que vamos fazer agora. Obrigado à mesa, obrigado a vocês pela participação.